Olá, eu sou o Vezentini. Eu vou falar agora a respeito de relevo e ocupação humana. Uma coisa muito importante, principalmente para os alunos, é colocar alguns desafios para eles refletirem antes de explicar um assunto. Como é que é o relevo da sua cidade, do seu bairro? Existe, por exemplo, relação entre a ocupação humana e as formas de relevo? Existem ocupações humanas em áreas de risco? Depois a gente pode explicar o que é relevo, que são as formas da superfície terrestre, o modelado da paisagem. Ele se forma e se modifica constantemente, já que é uma coisa dinâmica, através de dois tipos de processos principais, que são os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos são aqueles ligados à tectônica das placas, aos movimentos, choques de placas tectônicas na superfície terrestre. Então, os elementos fundamentais desses agentes internos são vulcanismo, tectonismos, abalos sísmicos, etc. E os agentes externos são aqueles geralmente ligados ao clima ou às águas, chuvas, vento, ação da temperatura, frio e calor, né? Então existe uma espécie de dinâmica entre os agentes internos que tendem a desnivelar o relevo e os agentes externos que tendem a nivelar o relevo ou a criar alguma coisa mais homogênea. As principais formas de relevo são planaltos, planícies, montanhas e depressões. Mas em todo caso, quando a gente pega os micro-relevos, tem outras unidades de relevo que fazem parte dessas quatro maiores e que são menores e que, nesses micro-relevos, né, eles são fundamentais, como vales, encostas, morros, várzea, falésias, praias, terraços, etc. Toda a comunidade humana, no fundo, ela procura se localizar num local onde exista água potável. A gente sabe que durante a Idade Média mesmo era muito comum cidades ou castelos se localizarem em áreas altas, por exemplo, para facilitar a defesa contra os inimigos. Agora a gente vai ver um esquema que mostra uma relação entre o relevo e a ocupação humana numa cidade, digamos, hipotética. Então vocês observam aqui em cima que tem as cotas de nível do relevo, as altitudes, e também a vegetação, e um rio, né, que passa no meio. E depois embaixo um desenho que procura mostrar como é que a ocupação humana obedece a uma certa lógica. Não é uma ocupação, digamos, caótica, né, que não tem nada a ver com as unidades do relevo. Pelo contrário, normalmente tem uma certa lógica em cada cidade. Por exemplo, a parte mais alta foi ocupada por uma torre de televisão ou rádio. As indústrias se localizam perto dos rios, por exemplo, para depositar os seus dejetos, né? Uma coisa que hoje é problemática. As populações de rendas mais altas se localizam perto mais da vegetação, numa direção contrária aos ventos, né, poluídos que vêm das fábricas, e longe também de áreas de risco. Ao passo que populações mais pobres geralmente estão perto do rio, em áreas de risco, porque vão ser periodicamente alagadas, ou então em áreas de morro, de encosta. Então, existe toda uma lógica entre a ocupação humana e o relevo de uma área, que a gente pode observar na nossa cidade mesmo, no nosso bairro, no nosso município. E uma coisa fundamental é sobre a questão de área de risco. Então, existem dois tipos principais de áreas de risco aí, que são muito ocupadas. São as várzeas fluviais, que é o leito maior do rio, que vai ser periodicamente inundado, e as encostas, né, que tem risco de desabamento ou escorregamento. Basta ver problemas no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em vários lugares. De vez em quando tem um escorregamento de terras na área de morro, e muitas casas ficam soterradas, pessoas morrem. Como tem também problemas de alagamento em área de risco. Então, uma área de ocupação, numa área de risco, né, do leito maior do rio, e que com chuvas intensas acabou inundando. Aqui a gente tem uma outra foto com Altamira, no Pará, também inundada pelo avanço do rio no seu leito maior, devido às intensas chuvas. E aqui a gente tem, inclusive, uma charge, que é muito interessante trabalhar com alunos, que procura fazer uma brincadeira com a área de risco, apesar que o tema é sério, né? Mas esse tipo de charge leva o aluno, digamos, a entender melhor o que é uma área de risco e encostas. Se a gente observar essa foto aqui, a gente vai ver exatamente habitações populares localizadas numa área de risco, uma encosta, que pode sofrer desabamento e soterrar habitações. Aqui a gente tem um exemplo numa área, né, de encosta, onde realmente uma parte da habitação já desabou. E aqui a gente tem essa mesma área, né, com um desabamento maior, muitas vezes até soterramento, não apenas da edificação, mas às vezes até de pessoas. A gente pode dizer que o relevo, ele é algo importante para a ocupação humana, tanto na zona rural, basta pensar, por exemplo, né, na agricultura, nas encostas, curva de nível, como principalmente nas áreas urbanas, né, para habitações, para fábricas, para edifícios. Então o relevo
ele vai ser muito mais, o estudo do relevo vai ser muito mais motivador para os alunos. Eles vão compreender muito melhor quando a gente fizer a relação entre o relevo e a ocupação humana.